Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo 19, versículo 2. Amém? Glória a Jesus. Eu estava orando ao Senhor, sempre quando termina uma série de mensagens, eu queria pedir aos diáconos que não deixassem ninguém lá fora, por favor, nem andando pela igreja. Pede para ficar para cá, tá? Só quem estiver realmente trabalhando ou fazendo algo, por favor, tá? Ou com as crianças, né? As mães. Mas amém. Pode baixar só um pouquinho, filho. Salmo 19, versículo 2. Sempre quando termina uma série de mensagens de terça-feira, eu peço ao Senhor algo para que Ele venha falar não só conosco no domingo, mas também que a gente possa meditar um pouco mais durante as terças-feiras, porque eu creio que são temas relevantes e que fazem uma diferença muito grande para a nossa vida, né? Nós vivemos aqui já algumas séries de mensagens muito poderosas, dos desertos aos mananciais, foi uma bênção poderosíssima, amém? Também, essa última também, eu e minha casa, foi algo tão poderoso, e teve outras que eu já não me lembro mais, mas tanta coisa boa, e a gente vai tentar filmar todas essas mensagens, para que de repente você que está trabalhando, às vezes, né, o certo é vir à igreja para receber, né? Mas às vezes trabalhando e não pode vir, ou os irmãos também de Barra Mansa, que às vezes fica tão difícil vir para cá no meio da semana, então possam assistir, amém? E eu vou começar hoje abrindo essa série de mensagens. O tema que Deus colocou no meu coração é dia a dia. Fala comigo, dia a dia. Olha só o que a Bíblia diz, Salmos 19, verso 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Esse texto tem falado tanto ao meu coração, e de repente você fala assim, Jesus, o que vai vir disso aí, né? Eu espero transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e na verdade o Salmo 19, ele fala sobre as grandezas de Deus. O salmista, ele começa falando no verso 1, ele fala assim, olha, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o salmista no Salmo 19, ele fala sobre a grandeza de Deus e da sua criação, amém? Agora no verso 2, esse texto me chama muita atenção, que diz que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite comunica sabedoria a outra noite. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu quero falar algo, esse tema dia a dia, é muito claro o que Deus quer falar ao nosso coração. Na verdade as pessoas têm as mais diversas formas de viver o seu dia a dia, está me entendendo? Todos nós temos um dia a dia, e quando eu me refiro a viver o seu dia, é literalmente viver o seu dia a dia. Como é o seu dia a dia? Você já parou para pensar sobre isso? Eu levanto, eu tomo café, escovo os dentes, tomo café, e vou trabalhar, e volto do trabalho, né? Nós temos um dia a dia, todo mundo tem um dia a dia, amém? Temos um dia a dia, né? E às vezes a gente não para pensar sobre o nosso dia a dia, e levamos uma vida muitas vezes no automático. O que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu meditando um pouco sobre isso, eu vejo que é uma grande realidade. Existem pessoas que já estão tão acostumadas a viver no modo automático, que ela vive da mesma forma vários dias, meses, até anos, e não percebe. A sua vida virou uma forma assim tão, eu vou dizer, cotidiana, tão normal, que essa pessoa vive dessa forma há anos, e não tem percebido como é, ou como tem desfrutado a vida.
levanta, trabalha ou estuda, e aquilo ali é o seu dia a dia. Eu estava parando para pensar sobre isso. Às vezes a gente vive uma rotina diária por anos da vida, e se a gente parar para analisar, é aquilo ali, sabe? É aquilo ali a minha vida. Eu vivo para aquilo. Trabalho, como, vou para a igreja, durmo, levanto, trabalho, como, vou para a igreja, durmo, preocupação com o filho, pago conta, e tá. É o seu dia a dia. Mas na verdade todos nós temos um dia a dia. Todos nós vivemos um dia a dia. Mas a Bíblia diz algo tão forte nesse salmo. O salmista diz que um dia comunica a outro dia. E eu vou te explicar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a Bíblia também faz menção da importância de viver o hoje, de saber como viver o seu dia. Porque tem uma coisa que Deus nos deu e que nunca mais vai voltar atrás, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que é uma palavrinha que se chama tempo. O tempo não volta atrás. Essa semana a gente estava no GC, quando terminou o GC eu estava conversando um pouquinho com o Michel, e a gente estava falando sobre isso, e conversando sobre fazer algumas coisas. Eu falei, a gente às vezes não para, né, e fala assim, Jesus, eu vou fazer uma faculdade, por exemplo, e é porque me interessa muito alguns temas, e a gente fala, não vou fazer, porque meu Deus, sei lá, 5, 6 anos estudando, mas a gente não percebe que passa-se 5, 6 anos e a gente não fez nada. A gente não percebe porque a nossa vida está no automático. A gente vive o nosso dia a dia no automático, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir, e a gente não para prestar atenção no que a Bíblia fala sobre viver. João capítulo 10, Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida como? Abundante. Então Ele veio para nos levar para o céu, e nós cantamos aqui, Ele virá, e nós queremos ir, e você ainda tomou uma apertada, né, quando eu assumi o microfone, por conta de que nós estamos mais preocupados com a terra do que com o céu, muitas vezes. Porém, eu quero hoje trazer uma palavra sobre como vivemos o nosso dia a dia, e é sobre isso que vamos falar algumas terças-feiras aqui, porque Deus se preocupa com a forma que você vive o seu dia a dia. Existem muitos textos. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 16. O Douglas, vou precisar da sua agilidade hoje. Aí você fala uma coisa dessa e já deixa o cara nervoso e complica a vida de quem está atrás. Êxodo 16, eu não falei o versículo, né? Vamos lá, Êxodo 16, verso 13. Olha só, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. 14. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Segue. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Verso 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. 18. Porém, medindo-os com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes algum deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles.
Deus, desde o Antigo Testamento, fala sobre a importância de saber viver o dia a dia. E uma das ordens que ele deu lá para Israel, ele falou o seguinte: olha, o mantimento será diário. Ele mandava o maná todos os dias, e a quantidade que ele mandava o povo recolher era para aquele dia. Com isso nos ensina muitas coisas que daqui a pouquinho você vai entender um pouco melhor. Mas uma das coisas que ele estava ensinando é o seguinte: aprenda a viver dia a dia. Fala comigo, eu preciso aprender a viver em Deus dia a dia. Jesus também fez questão de falar sobre isso. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6. Mateus 6, no verso 34. Olha só o que o Senhor Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Então, mais uma vez agora, a Bíblia está fazendo menção sobre a importância de viver o seu dia, cada dia bem vivido. Lá no Êxodo, Deus estava mostrando ao povo o seguinte: vocês não precisam guardar o maná, porque eu me responsabilizo de mantê-los dia após dia. Está me acompanhando? Pergunta-me assim: você está vivo, meu irmão? Então dá um sorriso, por favor. Amém? Olha o que ele diz a Bíblia que aquilo que eles guardavam, preocupados com o que aconteceria no outro dia, apodrecia, cheirava mal, do nada aparecia bichos. Deus ensinando a eles viver dia a dia. E aí Jesus, então, já no Novo Testamento, ele vem falando sobre a importância de continuarmos aprendendo a viver em Deus dia a dia. Ele fala o seguinte: olha, aprendam a viver o dia de hoje, e não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia a sua própria dificuldade. Então viva o hoje. Amém? Agora, existem 3 tipos de pessoas. Diga comigo, existem 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que vive o hoje, mas presa no passado. Fala, vive o hoje, mas presa no passado. Existem tantas pessoas assim. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não só paralisam a sua vida, como começam a regredir. Quando você vive o hoje, preso em questões passadas, você não só paralisa, porque isso te impede de ir adiante, mas começa a regredir. Porque quando você vai acumulando sujeiras e questões no seu coração, tudo vai piorando. A sua alma vai se enchendo de questões que te proíbem de viver coisas novas. Vou dar exemplos aqui. Eu tive uma frustração num relacionamento, e aí existem pessoas que paralisam. O que elas fazem? Nunca mais me relacionam com ninguém. Eu tive uma frustração com um ser humano, aí a pessoa vai, compra um animal, porque ela nunca mais vai querer ter relacionamento com um ser humano. São pessoas que vivem hoje, mas presas no passado. E isso não só as paralisa, como começa a retirar alegria, gozo, satisfação, esperança, porque estão presas ao passado. Quando as pessoas não conseguem se relacionarem com outros, não conseguem viver coisas novas, porque ficaram presas a situações que aconteceram.
Eu não posso aqui passar um tempo ditando situações que podem ter acontecido com você, mas eu oro para que o Espírito Santo traga à sua memória, se houve algo na sua vida que está prendendo você, mesmo no dia de hoje, mas lá não sei quantos anos atrás. É como se fosse uma máquina do tempo, onde a pessoa está vivendo hoje, mas na verdade ela está presa no passado. Sabe? Você quer ver um exemplo claro disso? É aquilo que quando acontece um problema entre um casal, ele fala eu te perdoo, ou ela fala eu te perdoo, mas aí na primeira dificuldade que tem, mas ontem, peraí, você não me perdoou? Ontem foi ontem, mas vive hoje preso no passado. Quando fala do ontem, de repente é até entendível porque está fresco, mas e quando fala de uma situação de 10 anos atrás? Isso não é só no casamento. Às vezes a pessoa teve uma frustração em alguma área da vida, e ela não ousou mais sonhar, porque aquilo frustrou ela. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, de todo o coração, se eu parar para pensar em tudo que eu já sofri na minha vida, eu desisto dela. Se eu parar para pensar aonde eu poderia estar se eu tivesse tomado decisões diferentes na minha vida, como a minha vida poderia estar hoje se eu tivesse agido de forma diferente no meu passado, eu desisto da minha vida. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7:10. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é maravilhosa, ela fala sobre tudo. E a Bíblia fala sobre essas pessoas que vivem presas ao passado. No livro do sábio Salomão, e esse cara sabia do que era viver, olha só o que diz: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. A palavra de Deus está dizendo que não é nem para a gente dizer que já vivemos coisas melhores antes. A Bíblia diz: nunca diga que os dias passados foram melhores do que estes. Mas por que, pastor? Mesmo que já aconteceu, de repente você fala assim: mas teve um tempo que eu tinha um salário maior do que eu tenho hoje. Não é verdade ou não? Teve um tempo que eu vivi isso, isso e isso. Ok, foi bom, glória a Deus. Porém você não pode se esquecer de uma coisa: ainda as coisas boas do passado não podem te deixar preso ou presa. Porque mesmo que eu falei sobre situações ruins que nos prende ao passado, vivendo hoje, mas também existem coisas boas que nós vivemos no passado, que de repente está prendendo o nosso hoje, porque hoje não está igual àquilo que vivemos. Está me entendendo? Você está conseguindo entender a mensagem? Não são só coisas ruins que prendem as pessoas no passado. A maioria sim ficam presas às questões ruins, aos traumas, aos problemas, às dificuldades, ao que fez comigo, ao que deixou de fazer comigo, e aí ficam presos, vive hoje, mas presos lá atrás. A maioria vive assim. Mas também existem pessoas que o hoje dela não está como ela queria, mas o passado foi bom em algum momento, e ela fica presa às coisas boas do passado, e deixa de viver as que podem ser melhor hoje, porque a mente dela ficou aprisionada em algo, falando: vai ser impossível de eu viver algo tão bom como eu vivi. Posso te contar uma coisa? Eu tive um momento na minha vida que eu faturava por dia de lucro 7 mil reais por dia. Você está entendendo? E hoje eu gostaria de ganhar isso por mês, e não tenho.
Mas, se eu ficar preso àquele tempo que eu faturava quase 100 mil reais no mês, eu vou deixar de viver hoje. Não importa se hoje eu ganho 2 ou 3, não importa o quanto eu ganho hoje, importa que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e com 2 ou 3 ou com 1, Ele me pode fazer mais feliz do que com 100. Então o primeiro tipo de pessoas são aqueles que vivem no passado, sejam presos a coisas ruins que aconteceram, ou a coisas boas que aconteceram. Não se deixe prender ao passado. A própria palavra diz, passado, passou. Olha com muito amor e ternura para o vizinho que está do seu lado. Olha mesmo, dá uma sacudida nele, olha para ele como um profeta e fala assim: você é tão bonitinho para se parecer com um museu. Porque quem vive de passado é museu e você não é um museu. Está me entendendo? As pessoas que vivem no passado, além de paralisar a sua vida, elas fazem a vida regredir. Elas começam, em vez de caminhar, elas começam a desistir de coisas e vão perdendo coisas, porque a frustração vai vindo. Você já deve ter escutado tantas vezes essa expressão: não adianta chorar o leite derramado. Derramou, irmão, fazer o que? Vai lá e limpa. Eu sei que tem situações que não são fáceis. Às vezes alguns traumas você vai precisar de ajuda. Você está tentando vencer há anos sozinho e não consegue. Busque alguém, um profissional, busque um pastor, busque ajuda. Porque às vezes você está preso em questões do passado, a sua alma está machucada e precisa de alguém para te ajudar. Sabe, às vezes tem pessoas que querem sair de situações na sua vida e estão tentando muitos anos, mas não conseguem porque são orgulhosas. Não tem coragem de chegar para alguém e falar: cara, eu estou preso numa situação, eu não sou feliz por isso, me ajuda. E Deus colocou pastores, líderes para nos ajudar. Amém? Então é uma escolha ficar preso ao passado. Então nós não podemos, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes 7,10 que nós lemos, nem nas coisas boas, se elas foram passadas, passaram. Glória a Deus, eu vivi aquele tempo, era maravilhoso, aleluia. Hoje é diferente, mas eu tenho um Deus. E sabe qual é a ordem de Deus para essas pessoas que vivem no passado? Olha o que a Bíblia diz comigo rapidamente em Filipenses 3,13. Hoje eu quero terminar essa mensagem completa. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já algo alcançado. Paulo diz o seguinte: olha, irmãos, eu não julgo que eu sou perfeito, que eu já alcancei tudo na vida, porque isso não é uma realidade. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, verso 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma vez que você pediu perdão pelos seus pecados, até o próprio Deus, que é todo poderoso, soberano, tem todo o poder, Ele esquece. Você vai ficar preso lá para quê? Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Ai, pastor, mas me traíram, me machucaram. Tá, deixa eu dizer uma coisa: você não perdoando essa pessoa vai mudar algo? Vai acabar com você. Você não deixando esse passado para trás vai mudar algo? Vai fazer a sua vida regredir em vez de progredir. Põe uma coisa no seu coração: passou, passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Não adianta eu viver a vida carregando malas lotadas. Aconteceu. E tem como voltar lá? Tem como mudar? Se não tem, esqueça. Perdoa,
libere, deixa para lá. Pastor, mas eu não posso esquecer porque foi um tempo tão bom na minha vida. Glória a Deus, dê glória a Deus pelo que aconteceu, mas esqueça, viva o hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só o que diz também Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Queridos, de todo o coração, uma palavra dessas são palavras de sabedoria. Se eu fosse você, eu pegava isso. Pode mudar a sua história. A minha Bíblia diz, eu não sei se a sua diz, mas aquela que está lá no computador também diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Para de ficar lamentando o que passou. Tome posse de uma promessa: no meu Deus, melhor será o fim do que o início. A Bíblia diz para as pessoas que vivem no passado, vivem o hoje, mas presos há não sei quantos anos atrás, o seguinte: deixa, foi sofrimento ou foi coisa boa, não importa o que foi que aconteceu, deixe o passado para trás, porque melhor é o fim das coisas no Deus que você serve, do que o início delas. Pode ter sido que o início foi até muito maravilhoso, mas o final vai ser ainda melhor. Sabe por que de repente você ainda não está vivendo o melhor e está chorando migalhas do que passou? Porque você está preso lá, e isso te impede a crer que vai acontecer algo mais poderoso. Como eu falei, irmãos, eu tive tempos de prosperidade financeira na minha vida muito grande, hoje não tenho, mas não me impede de crer que Deus pode fazer, se Ele quiser amanhã, muito mais do que ontem. E se não fizer também, glória a Deus por isso. Eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer, a minha família está saudável. Mas também não me impede de sonhar, porque eu sei que melhor é o fim das coisas que o início delas. Eu sei disso. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 43:19. Esses 3 textos que eu escolhi, que Deus colocou no meu coração, é um recado para aqueles que viviam no passado, porque eu quero profetizar que a partir de hoje você não vai mais viver preso no passado, em nome de Jesus. Isaías 43:19 diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairás à luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus usando Isaías para falar a Israel, e hoje nós somos também herdeiros das promessas que Deus fez a Israel, como o novo Israel de Deus. Deus é um Deus de coisas novas. Se você estava vivendo ao passado, preso lá atrás, coloque na sua cabeça: o meu Deus é um Deus de coisas novas. A minha Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou você não está aqui ou não está me ouvindo. Você decide como será o seu dia a dia. Ou preso ao passado, seja ele ruim ou bom, ou pronto para viver coisas novas em Deus. E deixa eu dizer uma coisa, estou falando da minha vida, de todo o coração, irmãos. Hoje, ganhando muito menos do que eu faturava algum tempinho atrás, eu não trocaria o que eu estou vivendo hoje por aquilo lá. Eu não estava no mundo perdido não, viu? Pelo contrário, abençoando pessoas, fazendo a obra de Deus, mantendo missionários no campo, abençoando orfanatos na África. Mas eu não trocaria o que eu vivo hoje por aquilo. O melhor lugar para se estar no centro da vontade de Deus. E aprender a dizer: olha, eu sei viver tanto na fartura como na escassez. É uma das coisas melhores que tem nesse mundo.
E tampouco estou chorando migalha não, viu, irmãos? Deus é bom. Está me entendendo? Deus é bom. Então aprenda uma coisa: não viva no passado. Se ele foi bom ou ruim, já é passado. Deixa ele lá. Deus tem coisas novas para você. Dá uma sacudida no seu vizinho. Fala assim com ele: ainda que com essa cara de limonada, Deus tem coisas novas para você. Fala: um dia isso vai mudar. Segundo lugar, eu quero falar sobre pessoas que não vivem no passado, mas vivem no futuro. Mas e o presente, pastor? O presente eu vou falar daqui a pouco. Olha o que disse Jesus em Mateus 6,34, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Em outras versões falam: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Essa segunda classe de pessoas são pessoas que vivem o hoje, porém estão no futuro. Dentre essas pessoas que vivem o hoje, porém estão no futuro, uma coisa tem acontecido. São aquelas pessoas que elas estão hoje, mas elas acordam hoje, mas já assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? Senhor, e aquele problema, o que é que eu vou fazer? Ela acabou de acordar, ela tem pelo menos aí de 6 da manhã até 6 da noite, 12 horas de dia, só se fosse até as 6 da noite, tá? Para viver. E para se preocupar com essas 12 horas, o que ela vai fazer? Mas ela está presa lá onde? No futuro. Senhor, mas será que eu vou morrer amanhã? E a nossa mente é fértil, né, irmão? Se tem uma coisa fértil, amém. O sangue de Jesus tem poder. E se o diabo gosta também de tentar jogar as suas cisanhas, os seus veneninhos. E aí o que acontece com essa pessoa que vive hoje, mas presa no futuro? É que ela sempre anda preocupada. O que é preocupação? Você já parou para pensar o que é preocupação? Eu estou preocupado. Sabe o que é preocupação? Você se ocupa. Você se ocupa antes do tempo. Isso é preocupação. É um negócio que tem que resolver daqui a um mês, mas você já está sofrendo por ele hoje. A sua mente está cansada, você não consegue produzir naquele dia, você fica ansioso, você fica preocupado, você fica triste por uma coisa que você tem que resolver daqui a não sei quanto tempo. Então quer dizer que o dia ainda nem chegou, mas você já está ocupado nele hoje. Você está conseguindo compreender? Por isso são pessoas que estão no presente vivendo o futuro. E o que isso traz? Aí, como eu falei, as pessoas que vivem no passado, a vida paralisa e começa a regredir. Agora, as pessoas que vivem no futuro, sendo que ainda não chegaram lá, elas começam a viver, sabe o que? O mal do século: ansiedade, medo, será, dúvida, incertezas. E aí sabe o que acontece quando há uma explosão destas coisas dentro de nós? Nós impedimos a manifestação do poder de Deus na nossa vida, porque essas coisas apagam a nossa fé. Pastor, mas o que eu tenho que pensar acerca do futuro? Você tem que sonhar com o futuro, mas não vivê-lo no presente. Não se preocupar com o que vai acontecer amanhã ou não.
Jesus disse bem claramente: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Viva o hoje. Fala comigo, primeira classe de pessoa. Vive o hoje. Você está dormindo ou você está onde? Fala, primeira classe de pessoa. Vive o hoje, mas presa no passado. Segunda classe de pessoas vivem o hoje, mas presas ao futuro. Nenhum dos dois está bom. Eu quero falar sobre pessoas que vivem o hoje, vivendo hoje. Voltemos lá no Salmo 19, verso 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Deixa esse texto aí, Douglas, por favor. Dentro das pessoas que... Existem pessoas que vivem hoje presas no passado, já aprendemos. Outras que vivem hoje, mas preocupando-se do futuro, e aí não conseguem viver o hoje. Não frutificam porque estão preocupados. Antes mesmo de conseguir trabalhar naquele dia, a preocupação é tão grande que a mente está tão cansada que ela não consegue produzir por conta das preocupações. A Bíblia diz que por conta de preocupações, até a semente da palavra que cai no nosso coração é abafada e morre. Você lembra? O semeador saiu para semear, e parte das sementes caíram em meio a espinhos, preocupações, distrações, medos, angústias e mais coisas. E aí o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você: uma palavra de Deus, se caia no lugar certo na sua vida, muda a sua história. Mas se você vive no presente preocupado com o futuro, a palavra até cai, mas os espinhos a sufocam e ela morre, impede de gerar. Agora, o ideal então é viver hoje como hoje. Fala comigo, o ideal é viver o hoje como hoje. O maná tem para hoje, aleluia. Jesus disse: não andeis preocupados pelo amanhã, então vive o hoje. Ele falou: olha, os lírios do campo, Salomão nem no seu tempo de maior esplendor foi tão lindo como eles. Mas se Deus veste os lírios do campo daquele jeito, não vai vestir vocês? Se Deus cuida dos pássaros que voam, eles não plantam nem colhem, mas Deus não deixa faltar, Ele não cuidará dos seus próprios filhos? Mas o viver preocupados faz a gente não viver essas coisas, porque a fé vai embora. E sem fé, irmão, não dá. Está entendendo? Agora então o ideal seria viver o hoje. Mas mesmo dentro das pessoas que vivem o hoje, nem presas no ontem e nem presas no amanhã, existe também um tipo de pessoas que não é tão legal. São aquelas pessoas que vivem o hoje, mas como eu falei no início da mensagem, elas já estão ligadas no automático. Elas só vivem o hoje. Está me entendendo? Vou me explicar. Levanto, trabalho, durmo, como, volto, eu vivo hoje. São pessoas que estão vivendo hoje, mas a sua vida também está estagnada. Aquele dia a dia normal, é tudo normal. Como é que é o casamento? Normal, monótono, cotidiano, tudo normal. A vida familiar, normal. Aqueles probleminhas de todo dia, tudo normal. Anos vivendo normal. Casamento igual, vida familiar igual, tudo normal. Você está conseguindo compreender? E aí são pessoas que estão vivendo hoje. Elas não estão presas no passado, também não estão presas no futuro, mas vivem o normal, o básico.
posso nomear esse tipo de crente? Posso. Fala assim comigo, crente? Zeca Pagodinho. É aquele crente que deixa a vida me levar. Está me entendendo? Não vou cantar não, viu, irmãos? Mas você cantou aí, vida leva eu sei que você cantou. Vigia na terra. Mas são pessoas que vivem o hoje, mas assim, bom, o que acontecer tá bom, e vamos que vamos, sabe? Estou vivendo. Na verdade não estão vivendo, estão sobrevivendo. Diante de um Deus que me prometeu uma vida abundante, eu vou realmente sobreviver? Diante de um Deus que tem promessas grandiosas, eu vou manter um casamento mais ou menos, que já estou acostumado? Sabe? É aquilo, como é que é o seu casamento? Eu dou um beijinho na hora de dormir, de acordar. Eu não posso falar muita coisa aqui. Uma vez por mês eu me encontro com ela. E assim vai vivendo. Será que é isso mesmo que Deus tem para vocês? Pessoas que vivem hoje, mas estão no automático. Nem estão tão preocupadas com amanhã, nem estão presas ao passado, mas a vida é razoável. O que a gente faz? Pastor, a gente trabalha, a gente vai para a igreja, a gente come, dorme e vai vivendo. Está me entendendo? Está me entendendo? Sabe o que a Bíblia diz quando o salmista fala que um dia fala outro dia e a noite fala outra noite? Quer dizer que o seu hoje escreve o seu amanhã. A maneira que você vive hoje está escrevendo o seu amanhã. Por isso a palavra de Deus está dizendo: um dia fala a outro dia. A forma que eu vivo a vida hoje escreve o meu amanhã. Então não adianta chorar amanhã se eu não fiz nada hoje. Não adianta chorar por um casamento que está ruim amanhã, se eu não estou fazendo nada por ele hoje. Não adianta eu chorar por uma vida profissional que eu não consegui alcançar, se eu não estou fazendo nada por ela hoje. Não adianta eu chorar por um sonho que eu não alcancei, se eu não estou lutando por ele hoje. Um dia fala outro dia. A forma que você vive hoje vai ditar como será o seu amanhã. Se a sua vidinha continuar normalzinha, levanto, durmo, acordo, aquilo tal, sou normal, amanhã como vai ser? Mesma coisa. Porque não há esforço para ditar ao dia seguinte que ele seja melhor do que hoje. Está me entendendo? Não há esforço em nenhuma área, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela no casamento, seja onde for, não há nenhum esforço para melhorar o meu dia de hoje e ditar ao amanhã: você vai ser melhor que hoje. Irmãos, e sabe o que é o mais forte? Quase todos nós vivemos assim. Eu não vou nem fazer apelo para quem precisa de oração diante de uma mensagem dessa, sabe por quê? Porque se você não vier, você estaria até em pecado. Porque a maioria de nós vivemos assim. A gente não consegue ditar o amanhã com ações poderosas no dia de hoje. Mas Deus trouxe você aqui hoje para mudar a sua vida e a sua forma de pensar, para que o seu dia de amanhã comece a ser muito melhor do que hoje. Porque um dia fala ao outro dia. Comece a tomar posições diferentes hoje, para que o seu amanhã seja melhor. Ah, mas o meu passado, o passado passou. Ah, mas o que vai acontecer lá, eu não sei. Eu vou semear hoje, porque uma certeza eu tenho: aquele que semeia, colhe. Não é se preocupar, é semear, é fazer alguma coisa. Quer que aconteça alguma coisa no futuro? Faça alguma coisa hoje. Não é se preocupar,
Preocupação não vai mudar nada, vai só te cansar, fadigar, e você não vai fazer nada. Sabe? E por que uma noite diz sabedoria, outra noite? Eu estava pedindo tanto ao Espírito Santo, e Ele vai revelando ao meu coração, eu vou ficando tão feliz com isso. E Ele me disse o seguinte: sabe o que é? Por que a noite dita sabedoria? A Bíblia diz: o dia dita o outro dia, o dia fala o outro dia. As minhas ações hoje provocam o dia de amanhã, mas a noite fala sabedoria a outra noite. Sabe por quê? Porque aquele que sabe aproveitar o seu dia, que faz por onde, que cresce, ele acumula para si sabedoria ao deitar o seu cabeça no travesseiro. E a sabedoria fala outra noite, porque ele não só vive a vida no mais ou menos, ele está fazendo com que a vida caminhe. Ele crê num Deus que pode todas as coisas, e a parte dele ele quer fazer. Já estou terminando, daqui a uns 45 minutos, brincadeira. Preste atenção numa coisa. Vamos ficar de pé para você pensar que está acabando. Vou tocar algo agora bem emotivo. Bem emotivo. Querido, o que você tem feito com o seu dia? Ah, pastor, eu quero viver coisas grandes em Deus. Amém, que legal. Você está buscando o reino dele em primeiro lugar? No seu dia hoje? Está fazendo a sua parte em promover esse reino? Você está esperando que um anjo vá lá na sua casa e te convide para trabalhar para Deus? Ah não, mas eu já faço. Será que é o bastante? Ou podemos melhorar? O que você tem feito no seu dia a dia para melhorar a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente é tão falho em viver o dia a dia, que a gente nem para se preocupar. Preste atenção em mim, por favor. Que o nosso dia hoje vai ditar o amanhã. E dependendo da forma que eu vivo esse dia hoje, amanhã eu posso estar de cama. Coisas básicas. O dia de hoje dito amanhã. Fala comigo, um dia comunica o outro dia. A gente não é capaz nem de cuidar da nossa própria saúde no dia de hoje. E aí amanhã não adianta chorar. Sabe por quê? A nossa mente está condicionada, está presa. Nem uma caminhada a gente consegue fazer, nem um exercício. Um dia comunica o outro dia, meu irmão. Se o seu dia for ruim, se você não cuidar da sua saúde hoje, amanhã não adianta reclamar, que ela vai estar ruim. Um dia comunica ao outro. Estou falando de coisas naturais, simples, está entendendo? Eu sei que é forte, é difícil falar, mas é a verdade. A gente não para pensar nessas coisas. O que você tem feito para melhorar a sua vida? Sabe, o seu casamento está só vivendo? A gente já tem 500 anos de casado, pastor. E daí, meu irmão? Inventa, faz algo diferente. Eu estou falando para os dois, não é só o homem não, nem é só a mulher não. Ah, pastor, mas lá em casa a coisa está muito monótona. Ah, meu irmão, amarra um gancho no teto, pendura, sei lá, faz alguma coisa.
Está me entendendo, não? Ele é cambalhota. Eu não consigo, eu fico brincando num horário tão sério desse. Se você soubesse o que está passando na minha mente agora, você falaria, me conta, mas eu não vou te contar. O que você tem feito para melhorar a sua vida, meu irmão? O que você tem feito para melhorar a sua profissão? Eu quero conhecer mais a Deus. Tá, você investe nisso. Pelo menos lê a Bíblia todo dia. Pelo menos estuda, pelo menos quer aprender. Sabe? Busca conhecer mais o Senhor. Os seus dias futuros só serão diferentes se você começar a mudar eles hoje. Não faz igual aquela dieta que só vai começar segunda-feira e nunca começa, não. Põe no seu coração e cumpra. Sabe? Busque crescimento em todas as áreas. Hoje nós temos um mal, Se você perguntar para as pessoas, quantas pessoas leem? Quase nenhuma nos dias de hoje. É só vídeo. A mente atrofiando. Senta com pessoas que estudam sobre isso e conversa. Vê o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre ansiedade e depressão daqui a 10 anos, Michel. A porcentagem de pessoas que eles predizem por conta de uso de tela, de um monte de outras coisas, né? As pessoas pararam de trabalhar o seu cérebro. Quanto tempo você não para ler um livro para aprender alguma coisa? Aprender. Mas eu já estou velho, e aí? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo virá, os vossos velhos sonharão sonhos. Só que você está preso. Busca fazer a sua mente crescer intelectualmente, se tornar um servo de Deus melhor, se tornar uma pessoa melhor. Para de deixar a vida te levar. Sabe, põe no seu coração, olha, eu vou levantar tal hora, eu vou ler tanto tempo, eu vou cuidar da minha saúde fazendo exercício tanto tempo, eu vou orar tanto tempo. Comece a semear o seu hoje, porque o seu dia de hoje está ditando o seu amanhã. Depois não adianta chorar, irmãos. De todo o coração, esses dias eu fiquei passando mal, muito mal. Eu fiquei de cama uns 8 dias, mal. E aí a pastora falou uma coisa comigo que doeu lá dentro da alma. Falou, rapaz, você está levantando, você toma café, deita de novo, você faz isso, depois deita de novo. Eu falei, gente, está errado. Não é que eu estou deitado à toa, estou deitado lendo, estou deitado estudando, estou deitado vendo, escutando uma mensagem, estou deitado. Mas eu fiquei tantos dias passando mal que meu corpo começou a acostumar a ficar deitado demais. Sério, eu estava fraco. Eu falei, não, vou levantar, vou voltar a caminhar. Tem que fazer alguma coisa. Meu carro estava podre de sujo. Para lavar foi um custo, porque encrustou a sujeira. Custo para lavar um carro. E aí a gente acha que Deus nos deu o melhor, mas não é fiel no pouco que Ele nos deu. Tem gente que está dentro de uma casa simples, mas às vezes sem pintura nenhuma, sem nada, e fala, não, porque eu tenho um sonho de ter uma casa melhor.
Mas primeiro cuida da sua casa simples. Ah, não tenho dinheiro para uma tinta, passa um cal. Mantenha limpo, organizado. Não dê desculpa da simplicidade a falta de vergonha do cuidado. Eu já fui em casas de pessoas simples, irmãos, que de todo o coração, não tinha nem copo de vidro, mas naquela canequinha de alumínio dava para pentear até o cabelo. As panelas não tinham onde guardar armários, penduradas, mas brilhando. Vive a vida com excelência. Mas tem gente, se a gente chegar na casa da pessoa para visitar, ela fica desesperada, sai correndo. Ai meu Deus, o pastor chegou, esconde isso aqui, esconde aquilo outro. A casa é uma bagunça, uma sujeirada. Gente, me perdoe. Ainda bem que aqui eu fui na casa de poucas pessoas, e as que eu fui são legais. E eu espero o seu convite para ir na sua casa. Não vergonha nessa cara, me chama para tomar um café com você. Porque eu não sou intruso, eu não vou chegar lá sem você me convidar. Se você for esperar isso, esqueça. É o meu jeito de ser. Eu vou lá se você me convidar. E com muito prazer. Amém? Mas cuide do que Deus te deu. Mantenha sua casa arrumada. Gente, demônio é que gosta de sujeira, tá? Quando você abre o guarda-roupa, aquelas roupas tudo te abraça, ela sai correndo dentro do guarda-roupa, pula em cima de você, assim. Não, né? Você é uma pessoa organizada. Melhore o seu dia hoje. Porque se você melhorar o seu dia hoje, o seu amanhã vai ser sobrenatural. Faça o seu melhor hoje, como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho, como filha, como servos de Deus. Ai, pastor, tem um chamado. Está fazendo o quê? Pelo menos estuda a Bíblia, participa das suas igrejas, quer crescer. Para conseguir 5, 10 pessoas numa escola de líderes, gente sua, e quer amanhã viver algo glorioso. Como? O seu dia de hoje vai ditar o seu amanhã. Depois não adianta a gente reclamar. Amém? Derrama o seu coração. Meu Pai, como o Senhor falou comigo nessa palavra, e eu sei que o Senhor diz a sua palavra que os seus sonhos, os seus planos, os seus caminhos são muito maiores do que os meus. E tem coisas que eu preciso fazer para poder vivê-los. Não me deixe, Senhor, e não deixe os seus filhos. Se existem pessoas aqui, Senhor, e eu sei que existe, porque infelizmente muitas coisas a gente passa na vida, que passaram situações na vida que fizeram com que elas ficassem presas no passado, nas tristezas, nas dores, nos traumas, ou até naquilo que foi bom e hoje não é mais tão bom assim. Cura a alma dessas pessoas, que elas possam deixar o passado para trás, perdoar quem tem que perdoar, liberar o que tem que ser liberado, porque se o Senhor não lembra do nosso passado, quanto mais nós. Eu peço então, Espírito Santo, faz uma obra na vida e no coração dos meus irmãos, não deixa-os presos ao passado. Se são coisas tão fortes que eles precisam de ajuda, põe no coração deles buscar ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muitos de nós também estamos presos ao futuro,
andamos preocupados, inconstantes, ansiosos, com medo do que vai acontecer, duvidosos, cheios de incertezas, se o Senhor vai cuidar ou não do futuro, se vai ser bom ou não. Perdoa as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, de confiar que todo dia o Senhor mandará o maná. Perdoa-nos, ajuda-nos assim sermos sonhadores, mas não preocupados, sermos visionários, mas não ansiosos, sermos homens e mulheres de fé, mas não aprisionados na dúvida do que será o amanhã. E nós te pedimos, ajuda-nos a viver o dia a dia, a sermos constantes no Senhor, a investirmos em conhecimento, a melhorar a nossa forma de ser, a nossa maneira de ser como ser humano, como pessoa, como cristãos, como pais, mães, esposos, filhos, filhas, empregados, que possamos cuidar melhor e fazer crescer a nossa vida, porque um dia comunica outro dia, e nós queremos que o nosso amanhã seja melhor do que hoje. Então ajuda-nos a semear hoje, Senhor. Não nos deixe ficar preso aos outros, porque muitas vezes a gente não melhora hoje, porque a gente pensa, mas o outro não está fazendo, ninguém faz, ou o outro não faz, ou o meu cônjuge não faz, ou o filho não faz, e a gente acaba também não fazendo. Não nos deixe sermos levados pela maioria. Não é porque ninguém luta pelo casamento para melhorá-lo que eu não tenho que fazer. Não é porque ninguém luta para se tornar um melhor pai ou uma melhor mãe que eu não tenho que fazer. Não é porque o outro não faz que eu não tenho que fazer. Eu quero ser alguém melhor. Ajude os seus filhos a crescerem intelectualmente, a estudarem mais, a lerem mais. Ajude os seus filhos a cuidarem melhor da saúde hoje, para que amanhã possam terem dias longos na terra. Porque, Pai, se a gente não cuidar da nossa saúde hoje, amanhã não adianta orar por um milagre, ainda que o Senhor é bom e misericordioso. Ajuda-nos, são coisas simples, mas nós precisamos nos livrar, Senhor. E eu oro, Pai, se existem amarras espirituais, mentais ou físicas em nossas vidas, que estão nos proibindo de viver o melhor hoje, que sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. Diga isso, querido: eu destruo na minha vida. Sabe, ore, 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 não espere a minha oração não. Diga: eu destruo tudo que me proíbe de ser uma pessoa melhor, de aprender mais, de sonhar mais, de ter mais visão, de crescer mais, de estudar mais, de me preparar mais para Deus, de buscar mais a Deus e o seu reino. Sabe, eu quebro na minha vida tudo aquilo que quer me paralisar, porque o Senhor tem sonhos tão grandes, e se eu não me posicionar hoje, eu não vou vivê-los amanhã. O Senhor tem planos tão grandes para mim, mas se eu não me preparar hoje, amanhã eu não vou conquistá-los. Tem misericórdia de mim. Sai da sua tenda. Deus tem coisas maiores. Para de dar desculpa, para de ficar preso. Deixa o passado de lado, deixa as preocupações de lado. Viva hoje melhor. Busque mais, aprenda mais, se esforce mais. Dê o seu tudo. Dê o seu tudo. Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na família, seja no ministério, seja no reino de Deus, seja onde for. Dê o seu melhor hoje
seria a outra noite. Deus tem promessas grandes para a sua vida. Essa canção é uma verdade. Deus tem promessas. A mesma bênção que havia sobre Abraão está sobre nós, e Ele prometeu por juramento. Mas você tem que se levantar para vivê-la. Levante-se, vivam hoje melhor. Levante-se, vivam hoje melhor. Levante-se, vivam hoje melhor. Levante-se, vivam hoje melhor, para que o amanhã seja extraordinário. Declare isso, por fé. Mas hoje realmente eu queria ministrar a palavra completa.